E aí a gente Estamos de volta com o nosso programa Tudo em Dia ao vivo, viu, meu filho? Ó, vamos mostrar aqui que Brazuca estava aqui. Vai, Jubileu, mostra aqui, Brazuca aqui. Foi registrado o Brazuca aqui. Brazuca, meu povo, é esse cachorrinho que fez o maior sucesso de ontem para hoje. Você coloca ele na sua casa, no seu trabalho, tudo através de um filtro. Deixa eu botar de novo aqui. Tudo através de um filtro. E ele estava aqui no nosso estúdio, a gente abrindo o programa, ele deitado aqui no nosso tapete. Isso é muito movimento, isso é tecnologia, isso é inovação. E é sobre isso que a gente vai falar, não sobre o Brazuca, mas sobre inovação que a gente vai falar agora com o professor Franco Felizardo, ele que é da UERN, é do setor de inovação, de tecnologia, faz outras milhares de coisas que ele adora esse movimento. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Aline. É uma satisfação para a gente estar aqui no seu programa, na Super TV, falando um pouquinho sobre inovação e empreendedorismo aí. Pois é, e empreendedorismo, né, forte, meu filho, porque essa semana o professor esteve lá na Coca-Cola defendendo aí o uso, né, de copos, né, professor? É, na realidade são embalagens, produtos biodegradáveis. Sim, então são embalagens como um todo. Como um todo. E aí, ele vai contar como foi esse encontro, como foi essa defesa, como foi o resultado, que a gente fica feliz demais de ter um representante nosso lá na Coca-Cola fazendo esses movimentos todos, que a gente sabe o quanto a Coca-Cola é forte e é uma empresa grande, né, no mundo inteiro. Aline, é interessante a gente discutir isso, porque hoje a gente vive um mundo de rupturas. Nós chegamos a um momento onde há uma realidade mundial, onde nós precisamos ser desafiados a mudar o status quo. Nós vivemos em um mundo onde nós degradamos muito. Eu estava vendo recentemente algumas pesquisas que mostram que os recursos naturais do planeta, nós estamos começando a consumir numa quantidade que o próprio planeta não consegue se reestruturar. Então, nós precisamos nos reinventar. Nessa linha de discussão, a Coca-Cola lançou um desafio internacional chamado Desafio Beyond Package, que é um desafio onde eles querem, até 2030, ser uma empresa World Without Waste, ou é uma empresa mundial sem uso de plástico, zero plástico. Nessa linha de discussão, nós tínhamos dentro da UERN um projeto, na realidade uma patente, que ela já é uma das mais antigas, que ela trabalha a produção de bioutensílios através do bagaço do caju. E nós desafiamos o inventor, que é o professor Carlos Henrique Catunda, a pensar e estruturar algo que a gente pudesse apresentar à Coca-Cola. Então, eu junto com ele, nós montamos uma startup, que a startup é um novo modelo de empresa. Se quiser, a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso. Sim, fica à vontade. Que a startup é uma empresa que ela pode ou não estar registrada juridicamente. Ela pode estar em fase de ideação, ser só uma ideia, de ideação, prototipação, que tem a ideia e a construção do produto, e ela pode ser uma empresa em fase de comercialização. Então, nessa discussão, a gente montou uma startup em fase de ideação e prototipação. E apresentamos à Coca-Cola a possibilidade de construção de embalagens plásticas feitas através de dois produtos base. Um, o bagaço do caju, e outro através de algas marinhas. São mais fáceis da natureza absorver. Sim, na realidade os dois produtos, eles têm um processo de biodegradação, quando jogado à natureza, de até 6 meses. Que é uma bênção mesmo. E o que é interessante, todos os dois produtos, como eles são produtos que não utilizam derivados de petróleo na sua composição, eles, imagine, se eu pegar um grupo de materiais desses biodegradáveis e deixar enterrar ele vira adubo. E adubo de altíssima qualidade. É melhor ainda. Se ele é jogado no mar, ele vira comida para peixe.
porque ele é feito de alga. Porque aí a gente vai comer o peixe também, viu, meu povo? Não esqueçam desse detalhe. E se você olhar, nós tivemos pesquisas recentes nas discussões dos microplásticos, já foram encontrados na carne de peixes microplásticos que vêm da alimentação deles, dos plásticos que existem no mar. Então, nós estamos sendo contaminados indiretamente pelos plásticos que ficam na natureza. Pela nossa própria poluição, né? Exatamente. Porque quando o senhor estava falando aí, eu estava me lembrando que essa semana, na verdade, vários dias ela fala isso, minha mãe. Ela disse que fica impressionada como a gente consegue produzir lixo rapidamente. E às vezes é uma pessoa só que produz, sei lá, 2, 3 quilos em 1 hora que está dentro da cozinha. E é muito lixo, minha gente. É muito plástico, é muito papel, é muito alumínio, é muito tudo. E assim, isso tudo retorna pra gente. Esse projeto, a base principal de discussão dele foi exatamente a redução do lixo. O Greenpeace lançou uma informação, foi em 2016, ela não é tão recente, imagine hoje, né? A gente tem uma produção de 110 bilhões de garrafas PETs ano. Dá 3.200 garrafas por segundo. Dessas garrafas, o 43% de todo esse material ele vai para os lixões. Lixo é jogado no ambiente. 43%. É um percentual muito alto. Muito alto. Então, na discussão e tentando vir na contramão dessa realidade, que é quando eu digo que nós vivemos um mundo de disruptura, nós precisamos nos repensar nesse mundo. Porque eu estava conversando um dia desse com o professor Maírton, ele dizendo, Frank, a gente não precisa simplesmente ter a preocupação direta a sobrevivência do planeta. Na realidade, é a sobrevivência da nossa espécie. Porque o planeta, em alguns bilhões de anos, de repente ele se recupera. Mas pode ser que a gente seja extinto igual aos dinossauros. É assustador. Então, isso é assustador e nós precisamos começar a fazer já. E parece uma coisa bem distante, mas está aqui vizinho, a gente já tem, né? A gente tinha um lixão que aí virou aquele local que a gente, né, tem lá, que a prefeitura fez, mas que também não está dando conta do tanto de lixo que só Mossoró produz, né? Que é muito pequeno ainda. Nossa Senhora. Se for olhar em relação ao mundo. E aí eu fico pensando, professor, acho que eu vou lhe dar uma ideia. Pois não, Aline. Atrevida, Isso viu? é bom, isso ousada. é bom. Vamos inventar uma máquina pra gente reciclar em casa? Gostei da ideia, né? proposta. E aí a gente pode tentar fazer alguma coisa, agora tem que alguém ir buscar esse material, que aí já é outro processo. Mas a gente tenta, né? Porque assim... por exemplo, tem muita gente assim, mas eu, por exemplo, não tomo refrigerante, mas aí usa água na garrafinha plástica. Se você der uma analisada durante o dia, quanto você manipula de plástico, meu Deus, é um número imenso. Tudo que você usa um shampoo. Você vai tomar um banho, o seu sabonete é embalado com plástico, o seu shampoo ele vem numa embalagem plástica. Então, tudo que você faz, se você olhar, você tem a composição plástica e o uso de derivados de petróleo. Verdade. Né, que são materiais altamente poluentes e a gente vai numa linha aí até da saúde, são muitos desses materiais com poder altamente cancerígeno. Então, é uma realidade muito complexa. Demais. Né? Eu acho que a Coca-Cola, ela começa como uma das grandes empresas mundiais, elas entrarem nesse desafio, ela termina puxando a discussão para outras empresas que deveriam também estar fazendo isso. Então, a nossa empresa, a nossa startup, que é a Cajutec, ela concorreu com mais de 200 empresas a nível nacional e internacional. Manu, mostra aí as fotos do professor Frank e o professor Catunda defendendo não só a startup, o projeto deles, olha aí, mas foi para um público reduzido, mas um público muito importante, né, professor? Estavam lá os principais diretores da Coca-Cola Nacional e Internacional. Tinha um da Coca-Cola Internacional. Você tinha uma diretora de sustentabilidade, um diretor de logística, um diretor de produção. Então, o diretor
de engenharia da Coca-Cola. Então, você tinha um grupo de pessoas que eram os principais cabeças pensantes da empresa. E que foi da UERN para o mundo. Foi da UERN para o mundo. Então, e aí é legal porque as empresas que foram selecionadas, foram 20 no Brasil. Brasil Internacional tinha uma de fora. Elas, nesse momento, ninguém estava concorrendo entre si. A Coca-Cola iria avaliar. É importante, dá certo para a gente se aderir a essa proposta, dá certo para a gente continuar. Então, nós ficamos de receber uma... Desculpe. Receber uma resposta até 2 semanas à frente de um processo de aceleração. Como nós ainda somos uma startup em ideação e prototipação, ainda tem alguns testes que precisam ser feitos para se pensar a produção em escala, que é a produção para atender muitas pessoas, e para comercialização. Então, essa segunda fase, nós esperamos, agora em novembro, nós teríamos um segundo encontro de imersão, junto com os engenheiros da Coca-Cola e da área de produção e logística, já tentando moldar o produto para comercialização direta Coca-Cola. Passando essa fase, a gente ou fecharia um contrato direto com eles ou com uma empresa parceira. E ainda há uma possibilidade de nós recebermos um aporte para desenvolver a empresa para esse processo de comercialização. Então, há uma expectativa... Vai ser incrível, né? E é legal porque nós conseguimos mostrar para eles. Teve uma das diretoras que eu achei legal essa pergunta dela. Ela disse: Frank, você trabalha com um produto feito de alga. E você não pode criar um desequilíbrio ambiental com relação à retirada dessas algas. Aí eu mostrei para ela que já existe hoje na comunidade de Flecheiras aqui no Ceará, uma produção de AHH. No último semestre eles conseguiram produzir 1 tonelada de AHH e lá eles têm uma fazenda de algas. Bacana. Eles plantam algas no mar. Do mesmo jeito que fazem com ostras. Você tem fazenda de ostras, fazenda de camarão, e esse você pode fazer. E o que é interessante, toda a costa do Brasil, se for olhar, é porque a gente tem águas tropicais do Brasil, com certeza. Agora com óleo, né, professor? O pior que é. Agora a gente consegue, em mais de 7.000 quilômetros de extensão, produzir esse tipo de alga. Então, o caju, o Nordeste produziu no último ano 2,5 milhões de toneladas de caju. Do caju, o que nós utilizamos é os 75% dessa produção que é jogado fora. Porque o nobre do caju é a castanha. Então, o nosso caju, eu estava, inclusive, conversando com um produtor, ele ligou para mim e disse: Some, vamos arrumar alguma coisa para fazer com caju, que é lixo aqui. Pois é, gente. 75% da produção é lixo. Atenção, Coca-Cola, atenção nisso. Então, a possibilidade de nós utilizarmos, potencializarmos comércio da nossa região, produção de caju e utilizar algo que hoje é jogado fora e transformar isso em dinheiro, isso é espetacular. Verdade. E fora que vai resolver vários problemas, né, numa solução só. Professor, incrível, tá assim, super parabéns. A gente não sabe nem quais palavras usar para parabenizá-lo, não só pela ida lá, mas pela ideia em si. Né? Fantástica essa ideia. O que a gente puder fazer para salvar esse planeta vai ser necessário, porque eu já fico pensando na minha filha, fico pensando nos meus netos. Meu Deus, como é que será que vai estar? Mas lembrando que a gente ainda está por aqui também, né? Então verdade. Tem aí esperamos uma longa trajetória. Muito obrigada, professor. Parabéns para o senhor, para o Catunda também, para o professor Catunda. E assim, vamos seguindo em frente, tiver novidades, traga para a gente apresentar aqui, viu? É uma das coisas que eu tenho muito desafiado, porque a gente tem um potencial muito grande de ideias, de projetos. O que falta a gente fazer é esse salto do sair dos muros da universidade e dar esse salto de se aproximar. Você vê uma grande empresa de porte mundial
ele buscando. E pelo que eu percebi, a maioria das que estavam lá em apresentação para ele vinham de universidades. Graças a Deus. Então, as ideias existem, as pessoas que fomentam esses projetos existem. Agora, precisa que as próprias universidades incentivem a esse salto, que a gente chama de transferência de tecnologia, a gente se aproximar das empresas e apresentar as ideias que nós temos. Esse é o papel que eu tenho feito muito dentro da UERN e eu tenho certeza que outros projetos ainda vêm, tem outros já na agulha. Pense no meu. Vamos trabalhar. Pense no meu, com carinho, porque quando tiver a pessoa... Vamos aqui conversar. Na hora. Eu tenho gravado, registrado, que essa ideia é minha. Olha, ousadia aqui com a pessoa. Professor, muito obrigada, viu? Obrigado, Aline. E eu espero que dê tudo certo. Deus abençoe, porque esse planeta merece e a gente também, né? Vamos combinar que a gente está tentando aí, devagarinho, um pouquinho, mas está tentando. Franco Felizardo, nosso professor da UERN, professor aí que mexe com inovação e que está trazendo aí boas coisas para todos nós e vai estar brevemente, mais uma vez aqui no nosso Tudo em Dia, falando sobre tecnologia, inovação e coisas boas. Indo para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.